Pessoal do YouTube, estamos de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nematóide na cultura da pitaia. Pessoal, então hoje eu estou aqui num pomar comercial, mais uma visita técnica a campo. E a gente então constatou, eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado de umas análises que a gente fez de solo, que constatou a presença de nematóides, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma planta que está sendo afetada aqui pelo nematóide. O nematóide, ele é um pequeno organismo, na verdade ele é um verme, ele é um parasita, ele parasita o sistema radicular, ele dificulta a planta na absorção de água e nutrientes, ele também consome os fotossintatos da planta, prejudicando então o desenvolvimento da cultura. Ele é um verme que ele vive naturalmente no solo, então quando a planta está por algum motivo sofrendo algum estresse, seja hídrico, seja por calor, ou seja por uma área que estava sendo mal manejada, o nematóide ele se prevalece na área e ele começa então a prejudicar a cultura. O principal sintoma que o nematóide causa na pitaia é esse amarelecimento. Então, como vocês podem observar, os galhos principais, a grande maioria então está com essa cor amarelada, é uma clorose, um amarelecimento, uma clorose geral. Tem essas manchas alaranjadas também, que é decorrência aí do estresse causado pelo nematóide, não são fungos, daí já é um estresse devido à ação dos nematóides, também relacionado ao clima, e muitas vezes pode causar essas podridões, né? Aqui então tem umas podridões aqui no broto, pode evoluir, né? Tem outra podridão aqui também, e esse aspecto da planta, ela dá uma murchada, ela dá uma desidratada, ela começa então a ter problema aí no seu desenvolvimento, né? Principalmente relacionado à parte produtiva. O nematóide tem como principal sintoma também a presença de galhas nas raízes, então são nódulos, são bolotas que acometem as raízes, que são os parasitas que estão parasitando o sistema radicular. Mas nesse caso, o nematóide que a gente identificou, ele está causando uma necrose nas raízes, ele está causando uma morte nas raízes. O nome dele é o Helicotylencos, então ele é uma praga polífaga. O que é polífaga? Ele acomete diversas outras culturas comerciais, banana, maracujá, mamão. Então ele está se aproveitando da pitaia. Qual que seria a recomendação então, pessoal, para a gente tratar essa infecção aí pelo nematóide? Principalmente a gente está utilizando uma leguminosa, né? Então a leguminosa ela repele o ataque desses nematóides. A gente está utilizando então uma planta de cobertura também, pode ser qualquer uma ou de qualquer outro tipo, poderia ser também uma gramínea, poderia ser também uma gramínea de inverno. Aqui no caso a gente já semeou aveia, centeio, nabo, botar bastante matéria orgânica no solo para a gente repelir e afastar o ataque desses nematóides, deixar ele numa população que não cause nível de dano na pitaia. A gente tem visto muito nematóide aqui na região, em áreas que tem adubação mais desequilibrada, áreas que eram cultivadas com o tabaco, áreas onde não havia análise de solo, que o pH estava desregulado, o pH muito ácido. A gente tem visto principalmente nesses pomares mal manejados. Então é muito importante a gente fazer uma análise desse solo, no caso fazer uma análise nematológica também para identificar qual é o nematóide que está acometendo aqui nesse pomar. Pessoal, uma das principais recomendações para o manejo de nematóides na área, para o seu controle, é o uso de leguminosas. A gente está aqui então em outro pomar, onde é trabalhado o amendoim forrageiro, o Arax pintoi, que é uma espécie da família da leguminosa. Ele está sendo utilizado em toda a área do pomar, já faz uns 3, 4 anos que ele foi implantado nessa área. Era uma área que tinha histórico de infestação de nematóides, principalmente porque era uma área que era cultivado o tabaco, era feita uma adubação muito desequilibrada, muito agrotóxico, então falta de matéria orgânica, então era um solo bem desequilibrado. Então foi plantado pitaia, o amendoim forrageiro também foi plantado junto, mas mesmo assim os nematóides, devido à sua população estar bem elevada, causaram diversos prejuízos para a pitaia. Como vocês podem observar aqui, aqui ainda são os resquícios, né, do ataque dos nematóides. Então eles prejudicaram aqui todo o desenvolvimento inicial das mudas. Aqui só sobrou mesmo o tecido de condução de seiva, né, só sobrou o cerne das pitaias. E com as leguminosas, ao longo do tempo,
elas foram curando, né? Elas foram repelindo esses nematóides. Vou mostrar para vocês que foram diversas plantas que foram afetadas. Vou mostrar aqui também, ó. Ó, aqui também ocorreu muita podridão nas mudas, e essas lesões acabaram cicatrizando sozinha devido à recomposição da matéria orgânica desse solo. Aqui também, ó. Tá, pessoal? Então causou todo aquele processo, como eu falei para vocês, de amarelecimento das plantas, de podridões, principalmente na parte aérea, no que já foi removido, né? Já foi tratado. Mas aqui então é a herança aqui do ataque dos nematóides. E agora o amendoim forrageiro contribuindo aí para diminuir a infestação. Lembrando que os nematóides eles vivem naturalmente no solo. A gente poderia estar utilizando também a crotalária. A crotalária também é muito utilizada para o controle de nematóides, só que a crotalária é uma planta de ciclo anual. Então já não seria interessante numa cultura perene. A infestação dos nematóides também acontece em reboleiras, não é em todas as plantas, geralmente acontece num pedaço do pomar, às vezes no meio, às vezes em outro lado, em determinadas faixas do pomar. Pessoal, aqui eu tô com um palanque que está com sintomas de ataque de nematóides, então a planta ela já está exibindo essas podridões, né? Na verdade, essas podridões elas já romperam todo esse tecido de parênquima, esse tecido de reserva de água dos cladóides, já evoluiu bastante essa questão das podridões, e a planta ela está bem mal desenvolvida, né? É uma planta aí que já tem 6 meses de idade, não está se desenvolvendo bem, e os nematóides, a gente já fez uma análise nematológica e constatou a presença dos nematóides, eles estão danificando todo o sistema radicular. Assim, pessoal, outra estratégia de recomendação para o nematóides é a eliminação da planta. Se a gente estiver eliminando a planta junto com o solo, junto com as raízes, a gente vai estar tirando esse nematóide da área também. Pode resolver um pouco o problema a curto prazo, mas a longo prazo não seria interessante a gente estar fazendo isso, até porque a gente também vai ter prejuízo em estar removendo as plantas e colocando outras no lugar, né? Então o mais sensato é a gente fazer todo aquele trabalho que a gente falou, de botar adubação orgânica, botar planta de cobertura, e também tá utilizando aí o tricoderma que eu vou falar a seguir para vocês. Mas aqui então a gente vai fazer a eliminação dessa planta, vai colocar outra planta no lugar, né? E vai propiciar aí uma adubação orgânica de modo a favorecer a atividade microbiológica do solo. Se vocês estão com dúvida se a planta de vocês tem nematóide ou tem qualquer outro tipo de problema de desenvolvimento, trabalhem essa questão da adubação orgânica bem equilibrada, com base em análise de solo. Usem o tricoderma é muito bom, ele é um fungo que promove o controle biológico no solo, ele é um fungo que também ajuda na solubilização dos nutrientes do solo, da solução do solo. Trabalhem mais nessa linha, tá, pessoal? A adubação química, a adubação convencional ela é muito boa, mas se você errar a mão, se você fizer uma adubação desequilibrada, vai causar um estresse muito grande na pitaia e ela vai ficar muito propensa a doenças, tá certo, pessoal? Então a pitaia você tem que trabalhar o manejo de solo, o manejo de tratos culturais, mudas de boa qualidade e o manejo do ambiente com bastante diversificação, certo, pessoal? Vamos agora então falar um pouquinho sobre o tricoderma. Valeu! Pessoal, então além das estratégias de a gente estar utilizando uma leguminosa, uma adubação orgânica, plantas de cobertura na área, também a gente vai utilizar esse tricodermil. Eu vou mostrar para vocês então como que a gente vai fazer a aplicação desse produto, que é um produto registrado no Ministério da Agricultura, é um produto aí da Koppert. A gente vai botar 120 ml em 20 litros da água, tá? Ele é um organismo vivo, tá? Ele é um fungo, ele vai travar uma luta aí contra os nematóides, principalmente uma competição aí pelo lugar, né? Por espaço, por alimento. Ele é um fungo que ele vai dizimar, né, essa população de nematóide que está comprometendo a pitaia. E a gente então vai fazer a diluição nessa água. Essa água não pode ser clorada, porque é um organismo vivo. Então essa água ela tem que ser preferencialmente aí de ponteira, ou de açude, porque esse organismo ele é muito suscetível a qualquer outro agente químico, né?
Então a gente vai fazer a aplicação na área. Hoje está um dia ideal, tá nublado, a umidade relativa acima de 60%, temperatura entre torno de 15 a 20 graus. E a nossa ideia então é colonizar toda a área com esse tricoderma. Bora assistir lá então a pulverização da área com esse tricoderma que vai ser aplicado via solo. Valeu, galera!